Quando dois átomos se encontram, ocorre ou não uma ligação química. Quando dois átomos se encontram, nós podemos ter a formação de uma ligação química. A ligação química pode ser iônica, covalente ou metálica. O que vai definir o tipo de ligação é a tendência de cada átomo envolvido nessa ligação. Deixo para você, nesse momento, um card que te leva a um vídeo específico sobre como obter a tendência de cada átomo. E quando um átomo deseja dar elétrons, outro receber elétrons, a ligação é iônica. Quando os dois desejam receber, a ligação é molecular. E quando um quer dar elétrons e o outro também quer dar elétrons, a ligação é metálica. Nesse exato momento, te deixo também um outro card. Vai te levar a uma aula sobre como saber o tipo de ligação química, se é iônica, covalente ou metálica. Entre sódio e cloro, a ligação será iônica. Entre enxofre e oxigênio, a ligação será covalente, porque ambos querem receber 2 elétrons. Como é que eu descobri quantos elétrons cada um tem na última camada? Eu peguei um atalho. O número da família é o número de elétrons da última camada. Isso vale para todo mundo que é de família do tipo A, no caso deles. Que, aliás, são da mesma família, por isso tem a mesma tendência, o mesmo comportamento químico. Entre sódio e enxofre, há também a formação de uma ligação iônica. Veja que o sódio, tendo 1 elétron na última camada, quer dar 1 elétron, o enxofre, tendo 6, quer receber 2 elétrons. Isso nos leva a uma ligação iônica. Agora, a partir daqui, repare que existem as fórmulas da substância formada. Quando a substância é iônica, são determinadas fórmulas. Quando a substância é covalente, outras fórmulas. Você tem agora que focar totalmente nisso. A química é uma ciência de muita perfumaria, diria, de muita frescura. Mas sem essas frescuras, você não atingirá as exigências da química. Preste bem atenção em relação a isso. Simbologia na química é algo muito importante. Você não pode escrever Na com letra corrida, tem que ser letra de imprensa, como está aqui. A letra com que um livro é impresso, uma apostila, jornal, é a chamada letra de imprensa. Veja que o enxofre é S, o sódio é Na. Existe uma ordem, tá? Aquele que dá elétron fica positivo, vira cátion. O que recebe vira negativo, vira ânion. E a ordem nas fórmulas é sempre, sempre, sempre cátion depois ânion. Coloque a carga. Olha essa que eu vou te mostrar. O enxofre recebeu 2 elétrons. Aí você vai me dizer, ele ficou com carga menos 2. Não, ele ficou com carga 2 menos. É assim que se fala. Isso é uma coisa que tem que ser rigoroso. É o número depois do sinal para indicar uma carga. Na química, quando você fala menos 2, você está se referindo à possível carga que um átomo pode ter se uma ligação arrebentar, o chamado número de oxidação. Então, há uma diferença. Escreva 2 menos. O cara que recebeu o elétron numa ligação iônica virou ânion. Ele retomando. Ele deverá ser indicado entre colchetes, colocando-se 8 pontos em torno dele. A carga do lado de fora dos colchetes. Isso é a fórmula eletrônica. Embaixo de cada símbolo, você vai colocar a quantidade de átomos de cada elemento que se envolveu nessa ligação. Essa é a fórmula eletrônica, também chamada estrutura de Lewis. Fórmula eletrônica mostra os elétrons envolvidos na ligação. Existe fórmula eletrônica quando falamos em compostos iônicos e existe também fórmula eletrônica quando falamos em compostos moleculares. Fique bem atento a isso.
Há uma maneira simplificada de se escrever isso, que é Na2S. Colocar, portanto, a quantidade de cada elemento envolvido, sem colchete, sem carga, sem nada. Essa maneira simplificada também existe nos compostos covalentes. Mas aqui ela é chamada de íon fórmula. Os compostos covalentes ou moleculares, ela é chamada de fórmula molecular. Sempre digo, se você achar um material que chama fórmula de composto iônico de fórmula molecular, não use mais esse material, pois se ele errar nisso, vai errar em muitas coisas importantes. Olha aqui, entre sódio e enxofre, um quer dar, outro quer receber, a ligação é iônica. E quando a ligação é iônica, você só tem duas maneiras de representar: a fórmula eletrônica, que deve ter o colchete, todas as regrinhas, e a íon fórmula. Mas e quando um composto é covalente? O hidrogênio quer receber um elétron, o enxofre quer receber 2 elétrons. Como se faz quando ambos querem receber elétrons? Eles formam um par, e esse par vai pertencer a ambos os átomos. Esse par vai pertencer a ambos os átomos. Vai pertencer ao hidrogênio e ao enxofre. O par formado deverá contar para os dois, para o hidrogênio e para o enxofre. Fique atento a isso. Teremos então um par que deverá ser contado tanto para o hidrogênio como para o enxofre. Veja, o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Se ele forma uma ligação covalente, contando-se o par para ele, ele fica com 7. Por isso é necessário mais um par de elétrons ser formado para que ele fique com 8 elétrons na última camada. O enxofre e o hidrogênio fazem uma ligação tipo covalente, um compartilhamento de um par eletrônico. Então, a ligação covalente tem um outro aspecto. Tem alguém que vai dar o elétron para o outro. Eles vão dividir um par. Esse par ele vai ficar posicionado no meio dos dois átomos, num primeiro momento. Mas um dos átomos vai puxar esse par mais pertinho dele. Então, quer dizer, quando se forma o chamado par covalente, um dos átomos tem mais força para puxar esse par para o lado dele. O átomo que puxa esse par com mais força é denominado átomo mais eletronegativo. Acompanhe comigo aqui do lado a fila de eletronegatividade. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Há uma frase para se decorar isso, né? Uma brincadeirinha que fala assim, ó: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Quem está mais para cima é mais eletronegativo, portanto, entre hidrogênio e enxofre, o enxofre é mais eletronegativo e vai puxar o par de elétrons para o lado dele. Assim, o enxofre, você vai representar a ligação pertinho dele. Veja. A primeira fórmula, que aqui está em azul, ela mostra os elétrons da ligação. Portanto, é uma fórmula eletrônica. Mas eu não usei colchete, eu repito. Preste bem atenção. Você só usa colchete quando vai dar a fórmula eletrônica de uma substância iônica. Não use colchete para dar a fórmula eletrônica se não for uma substância iônica. Não use colchete, a não ser que seja uma substância iônica. Substância molecular, você mostra os elétrons num outro aspecto.
E outra, eu não usei nenhum contorno para indicar o par de elétrons, que não se usa. Então, esta é a fórmula eletrônica de um composto molecular. Os compostos moleculares são representados também de uma outra maneira que é só deles, que é colocando-se um traço no lugar da ligação. Para representar cada ligação formada, usa-se um traço, que é o chamado par covalente. H-S-H. E você deverá escrever essa fórmula de maneira resumida como H2S. Então, você tem aqui as três maneiras de se representar uma substância covalente. A fórmula eletrônica, aquela que é mostrada por traços, que é chamada fórmula estrutural plana, e a terceira, que é a chamada fórmula molecular. Entre o sódio e o oxigênio, o sódio quer dar um elétron, o oxigênio quer receber 2 elétrons. Então, são necessários 2 átomos de sódio dando elétron para que um oxigênio receba 2 elétrons. Aí, você fica com a seguinte situação. O sódio fica positivo e você forma 2 cátions sódio, e o oxigênio, recebendo um elétron de cada lado, fica com 2 cargas negativas. Repare, aqui é uma substância iônica, só tem a fórmula eletrônica e a íon fórmula. A fórmula eletrônica nos iônicos, o cátion é indicado com uma carga positiva e a quantidade de cátions formado, que é 2 cátions, e a quantidade de cátions que foram formados, que são 2 cátions, e o ânion é indicado colocando-se 8 pontos em torno do átomo que virou ânion, fecha o colchete e escreve a carga do lado de fora. Ele recebeu 2 elétrons, fica 2 cargas negativas. Nesse momento, se você não tem uma tabela de ânions, exatamente agora, digita no Google, puxa uma para você, dá um print, imprime se possível, cola na parede, porque toda vez que você vê um ânion na sua frente, você deverá buscar saber qual é o nome desse cara. Átomos que viram ânions recebem um nome diferente. O oxigênio, quando vira ânion, vira o chamado óxido. Enxofre vira sulfeto. Terminando a fórmula de uma substância iônica, você estará apto para dar o nome da substância. Essa substância chama-se óxido de sódio. Ou seja, você tem que saber o nome do ânion e aí está tudo certo. Veja que a íon fórmula fica Na2O. Entre H e Br ocorre também uma ligação covalente. O H quer receber, o Br quer receber, eles formam um par, esse par é puxado pelo Br, que é mais eletronegativo, e aqui você tem a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Na fórmula molecular, o mais eletronegativo sempre é colocado por último. Aqui você tem a ligação formada entre hidrogênio e iodo. O hidrogênio quer receber um elétron, o iodo, sendo da família 7A, tem 7 elétrons na última camada, quer receber um elétron. Os dois querem receber, ligação molecular. Forma-se um par de elétrons entre ele. O iodo vai puxar com mais força, porque é mais eletronegativo. A fórmula estrutural, você apenas representa a ligação química formada entre eles por um traço. E por último, escreve a fórmula molecular como HI. Eu peço que você anote o caso das bases. Bases são substâncias que na química não têm carbono e terminam a sua fórmula com OH. Bases são iônicas. Mas tem um detalhe. As bases apresentam o íon hidróxido como o íon negativo, como o ânion. E o ânion hidróxido possui uma ligação covalente entre os átomos que o formam.
Portanto, trata-se de uma substância metade covalente, metade iônica. Na hora de se representar o ânion de uma base, você deve representar tal qual está mostrado aqui. O-H, entre colchetes, uma carga negativa do lado de fora. Repito para você que se você estiver lidando com uma ligação molecular, o par covalente deverá ser indicado mais próximo do mais eletronegativo. Como saber qual é o mais eletronegativo entre dois átomos? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E além desses átomos, como eu faço para saber a eletronegatividade? Quem não está nessa fila é menos eletronegativo do que o hidrogênio. Quando átomos menos eletronegativos que o hidrogênio se encontram com qualquer um desses caras aqui, a diferença de eletronegatividade será tão grande que o mais eletronegativo vai simplesmente arrancar o par de elétrons, não sendo possível um compartilhamento. Então, por isso, eles nem são indicados aqui. Por quê? O que é eletronegatividade? É a tendência dos átomos de puxar o par covalente formado com mais força. Então, metais não entram aqui, porque metais nunca querem receber elétrons, nunca entrarão numa ligação covalente. Repito para você, obtenha os elétrons da última camada olhando o número da família do cara. O iodo é da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Mas o hidrogênio, você não deve dizer que ele é da família 1A, porque ele não é. O hidrogênio não possui família. Ele é o único elemento da tabela que não possui família. O motivo dele ter um elétron na última camada é porque ele só tem um elétron e na sua distribuição eletrônica fica 1s1. Ele só tem uma camada, sendo só a última camada, e lá ele tem um elétron. O motivo do hidrogênio querer receber um elétron para ficar estável é porque quando se tem apenas a primeira camada, quando a primeira camada, a camada K da eletrosfera é a última camada, nesse caso, ficando-se com 2 elétrons na camada K, configuração 1s2, o átomo adquire estabilidade. Entre H e I, ligação covalente. Veja aqui as fórmulas. Veja, repito, vou apontar para você. Fórmula eletrônica. Íon, fórmula. Não existe aqui a íon fórmula. Veja que a fórmula eletrônica é diferente da fórmula eletrônica para compostos iônicos. Jamais você vai escrever colchete quando uma substância é molecular. Aqui, a formulazinha mais simples chama-se fórmula molecular e não íon fórmula. Nos compostos covalentes, aparece a chamada fórmula estrutural, onde a ligação é indicada por um traço. Se você pegar um material que mostre uma ligação iônica uma única vez no material, no livro, na apostila, no vídeo, se uma única vez alguém te apontar uma ligação iônica, representando ela por um traço, por favor, busque outro material, nunca mais consulte tal material. Por quê? Porque se alguém errar isso, é um erro muito grave. Ligação covalente é representada por traço, ligação iônica, jamais. O traço, ele existe dentro da química para representar exclusivamente as ligações covalentes. Olha aqui a famosa substância H2O. A água, gente. Por que a água é assim? Porque ela é formada entre os elementos O e H. O oxigênio quer receber 2 elétrons e cada hidrogênio só quer receber 1 elétron. Então o hidrogênio, quando faz uma ligação, já fica satisfeito, porque o par conta para os 2. Então o hidrogênio fica com 2. Já o oxigênio precisa receber mais 1 elétron. Então, como o oxigênio precisa contar 8 elétrons na sua última camada, ele precisará de mais uma ligação covalente
que é feita com o átomo de hidrogênio que vem pelo outro lado. Repare que a fórmula estrutural deverá indicar dois traços, pois são feitas duas ligações covalentes. Repare que a fórmula molecular deverá ser H2O, porque na fórmula molecular você deverá indicar a quantidade de cada átomo, de cada elemento envolvido. E por último aqui, coloque o elemento mais eletronegativo por último. Nas fórmulas moleculares, o elemento mais eletronegativo tem que ser indicado por último. Se você estiver lidando com uma substância iônica, você terá a fórmula eletrônica e a íon fórmula, sendo que a fórmula eletrônica deverá ser indicada da seguinte maneira: o ânion tem que ser colocado entre colchetes e a carga dele do lado de fora. Lembre-se que no caso da água, nós temos então três tipos de fórmula: a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular, pois trata-se de um composto molecular. Substâncias moleculares, então, são representadas de três formas diferentes: fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Para finalizar aqui a aula, eu vou deixar para você a recomendação. Este livro, Química Inorgânica Não Tão Concisa, do autor J. Dely, é a Bíblia da Química Inorgânica. É o livro mais importante dentro da Química Inorgânica.